E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver. Tava com saudade de falar isso, hein? Neuralink libera uma inteligência artificial para usar o seu robô e inserir o seu chip sem sequer abrir totalmente o cérebro de um ser humano. Data centers flutuantes que usam a força das ondas do oceano para alimentar inteligências artificiais. Um caminhão robô de 140 toneladas que troca toda a sua bateria em apenas 4 minutos. Cães robôs preparados para trabalhar como bombeiros e enfrentar incêndios no lugar de nós seres humanos. Parques inteiros sendo construídos para ensinar robôs humanoides a viver como pessoas. Bora entender tudo isso aí e mais algumas coisas das novas tecnologias. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Em um desdobramento cirúrgico que acaba de redefinir as fronteiras da neurocirurgia e da robótica médica, a Neuralink realizou com sucesso seu primeiro procedimento transdural humano. No Toronto Western Hospital, uma operação liderada por robôs eliminou a necessidade de remover a membrana protetora do cérebro humano para implantar os seus famosos chips. Menos de 1 hora após o término da cirurgia, o paciente já controlava computadores usando a sua mente. Tradicionalmente, a implantação de interface cérebro-computador exige uma durectomia, um processo manual e altamente invasivo, onde os cirurgiões humanos cortam a dura mater, a armadura biológica do córtex, para poder ter uma visualização direta do cérebro. Ao pular essa etapa crítica e inserir os filamentos diretamente através da membrana intacta, a Neuralink aplica a filosofia de produção industrial à medicina. Deletar etapas desnecessárias para tornar o procedimento mais rápido, repetível e infinitamente mais seguro, ou seja, colocar no máximo de pessoas possível. O maior desafio era puramente mecânico. A dura mater é significativamente mais resistente do que os finíssimos filamentos implantados pela Neuralink. Para atravessá-la sem dobrar a agulha ou causar danos ao tecido cerebral, os engenheiros redesenharam completamente o sistema de inserção. O robô recebeu uma nova geometria de agulha que é capaz de suportar as forças maiores, enquanto centenas de testes foram realizados em membranas sintéticas desenvolvidas para reproduzir com bastante precisão a resistência mecânica da dura humana. Todo o processo de inserção passou a ser controlado por algoritmos de inteligência artificial que ajustam continuamente a força, a velocidade e a profundidade para minimizar qualquer atrito durante a perfuração. Mas atravessar a membrana resolvia apenas parte do problema. O cérebro ainda permanecia oculto. O robô precisava identificar os vasos sanguíneos que são invisíveis para ele antes de iniciar cada inserção. Para isso, o sistema utiliza, deixa eu me preparar, angiografia por fluorescência com verde de indocianina. Em termos simples, é o contraste aplicado na circulação do paciente que se torna visível quando iluminado por luz infravermelha. As câmeras do robô capturam este brilho através da própria dura mater, produzindo um mapa vascular extremamente preciso. Com essas informações, a inteligência artificial calcula automaticamente trajetórias capazes de evitar os vasos importantes, reduzindo significativamente o risco de sangramentos. O cérebro, porém, nunca permanece completamente imóvel. Cada batimento cardíaco e cada respiração provocam pequenos deslocamentos da superfície cerebral. Para compensar esse movimento contínuo, a Neuralink incorporou ao robô a tomografia por coerência óptica, conhecida como OCT. Utilizando feixes de luz infravermelha, o equipamento produz imagens tridimensionais em resolução microscópica e acompanha em tempo real cada pulsação do cérebro. Dessa forma, o braço robótico sintoniza a inserção dos filamentos exatamente no instante mais seguro, corrigindo automaticamente deslocamentos praticamente imperceptíveis ao olho humano. Esse avanço representa muito mais do que uma melhoria técnica. Ao combinar visão computacional, imagem óptica de alta resolução, inteligência artificial e robótica de precisão, a Neuralink demonstra como a neurocirurgia está caminhando para procedimentos cada vez menos invasivos e altamente automatizados. Poderá ser feito em larga escala muito em breve, viu? Ainda será necessário acompanhar os resultados clínicos e a evolução dos estudos para confirmar os efeitos em larga escala, mas a direção é bem clara, viu? O futuro das interfaces cérebro-computador dependerá cada vez menos das mãos de um cirurgião humano e cada vez mais da precisão de sistemas de inteligência artificial que estão incorporados em robôs, capazes de enxergar, calcular e operar em uma escala impossível para a nossa espécie. Eu sei que esse aqui é um assunto bem controverso, tá? Mas me diz aí, se a tecnologia ampliar a sua capacidade de raciocínio e também de memória, você deixaria uma inteligência artificial em um robô perfurar o seu cérebro para colocar um chip ali? Me conta aqui nos comentários. Lembre-se que quando você comenta ajuda bastante o canal a poder evoluir e continuar trazendo conteúdos como esse aqui, tá bom? Me ajuda aí.
Agora imagine um supercomputador autônomo, flutuante, autossuficiente e que usa a força cinética das próprias ondas do oceano para gerar eletricidade e processar trilhões de dados de inteligência artificial 24 horas por dia. É exatamente isso o que já estão colocando em operação. O consumo energético dos novos supercomputadores cresce em ritmo tão acelerado que diversas regiões já enfrentam limitações de fornecimento de energia, escassez de água para refrigeração e dificuldades para licenciar novos data centers. Diante desse cenário, uma startup norte-americana decidiu levar esses servidores para um lugar improvável, o oceano. E o problema dos data centers modernos vai muito além da eletricidade, viu? Cada instalação concentra milhares de processadores trabalhando continuamente, produzindo enormes quantidades de calor. Em muitos casos, milhões de litros de água são utilizados diariamente para poder manter esses equipamentos refrigerados. Além disso, a construção de novas instalações enfrenta restrições ambientais, limitações da rede elétrica e a crescente resistência da comunidade local. E como solução, chegaram as plataformas que utilizam sistemas mecânicos capazes de converter o movimento contínuo das ondas em eletricidade, reduzindo bastante a dependência das redes convencionais. Construídas em estaleiros utilizando técnicas de engenharia naval, essas estruturas foram projetadas para operar durante longos períodos em águas profundas, suportando as condições severas do ambiente oceânico enquanto alimentam servidores de inteligência artificial de alta densidade. Um outro diferencial importante nisso tudo está na refrigeração. Em vez de depender de grandes sistemas industriais que consomem água potável, o próprio oceano funciona como um gigantesco dissipador térmico natural. O calor gerado pelos processadores é transferido para sistemas de troca térmica especialmente projetados para trabalhar com água do mar, reduzindo significativamente o consumo de recursos e aumentando a eficiência energética da operação. A energia produzida pelas ondas é utilizada diretamente pelos equipamentos embarcados, enquanto a comunicação com o restante do mundo ocorre por meio de conexões via satélite de órbita baixa, permitindo que os comandos sejam enviados e resultados retornem praticamente em tempo real. A empresa pretende iniciar as operações comerciais já nos próximos anos, utilizando essas plataformas para processar cargas de inteligência artificial sem aumentar a pressão sobre a infraestrutura elétrica das grandes cidades. Caso realmente o modelo se mostre economicamente viável, frotas inteiras de data centers oceânicos poderão operar de forma distribuída, aproximando a computação de regiões onde hoje talvez seria praticamente impossível instalar esses grandes centros de processamento. A eletrificação, historicamente, sempre foi associada a carros compactos, alguns ônibus urbanos e veículos de passeio. Poucos acreditavam que essa tecnologia conseguiria enfrentar um dos ambientes mais extremos da indústria, a mineração pesada. Afinal, transportar centenas de toneladas durante 24 horas por dia exige potência constante, alta disponibilidade e praticamente nenhuma parada operacional. Mas a engenharia chinesa acaba de provar que até esse setor pode sim abandonar o diesel. A mineradora Zijin Ning e a fabricante Lonking desenvolveram uma plataforma completamente diferente dos veículos elétricos tradicionais. Em vez de permanecer conectadas a carregadores rápidos, esses caminhões utilizam um sistema automatizado de substituição de baterias, permitindo que eles retornem imediatamente à operação. O coração desse sistema, chamado de LK220E, é um gigantesco conjunto de baterias com capacidade de aproximadamente 770 kWh. Conforme mencionado, em vez de realizar a recarga diretamente no veículo, os robôs vêm e substituem automaticamente o módulo descarregado por um outro totalmente carregado. E isso acontece em apenas cerca de 4 minutos. Essa estratégia elimina praticamente todo o tempo de espera e permite que a bateria retirada possa ser recarregada lentamente em estações próprias, aumentando a sua vida útil e reduzindo o estresse térmico das células. Além disso, a arquitetura elétrica simplifica o conjunto mecânico do caminhão, eliminando transmissões complexas, reduzindo o número de componentes sujeitos ao desgaste e diminuindo significativamente a necessidade de manutenção. Os ganhos econômicos também chamam bastante a atenção. Isso é o que mais importa para os caras, né? O custo operacional por tonelada transportada cai drasticamente quando comparado aos caminhões movidos a diesel, principalmente em operações que utilizam eletricidade produzida localmente. Os motores elétricos possuem menos peças móveis, apresentam menos índice de falhas mecânicas e oferecem controle muito mais preciso durante acelerações e frenagens, aumentando a eficiência e reduzindo riscos operacionais em ambientes extremamente exigentes. Essa tecnologia já deixou de ser um projeto experimental. A mina Ulagen, na região chinesa de Xinjiang, iniciou a operação de uma das maiores frotas de caminhões elétricos de mineração do nosso planeta. Enquanto isso, a Zijin Mining amplia continuamente a sua estratégia de eletrificação, utilizando energia proveniente de parques solares e também eólicos instalados na própria região. Dessa forma, boa parte da cadeia de transporte mineral passa a operar praticamente sem depender de combustíveis fósseis. É um fato que a IA está proporcionando uma maneira cada vez mais inteligente de trabalhar e também de aprender.
Mas pagar mensalidade por cada modelo, meu amigo, não é uma forma inteligente de ter acesso a esse benefício aí. É por isso que cada vez mais pessoas estão migrando para a Áurea, da Genesis, que é uma patrocinadora aqui do canal já há um bom tempo. Existem diversos aspectos que tornam a Áurea uma plataforma superior, mas hoje eu quero destacar para você a opção AX Fusion. Dentro da nossa plataforma Áurea, nós temos as melhores IAs do planeta, e algumas pessoas sentem dificuldade exatamente nesse ponto, em qual usar para cada tarefa. Dentro da Áurea é só ativar a opção AX Fusion, que ela escolhe a melhor inteligência artificial para cada tarefa que você quer fazer. Meus amigos, a pergunta que eu quero que você reflita é a seguinte: por que pagar por várias inteligências artificiais ou uma única inteligência artificial só, quando você tem todas elas em uma única assinatura? As melhores do planeta estão dentro da Áurea. Resumindo, para deixar bem claro, em vez de pagar mensalmente pelo ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude e as outras melhores IAs disponíveis, tem acesso a todas elas em uma única plataforma pelo valor de uma só. Aqui dentro da Áurea você tem tudo isso aí. E olha, você que me assiste aqui no Realidade Impressionante pode usar a Áurea por 15 dias totalmente grátis. É por minha conta, eu consegui com os caras isso, tá? Corre no primeiro comentário fixado, na descrição, ou escaneie o código QR que está aqui, ou aqui, ou aqui e aqui ao mesmo tempo. Eu não sei, eu vou deixar aí na sua tela, tá bom? Pode testar por 15 dias à vontade, não precisa usar cartão de crédito, tá ok? Me ajuda que eu te ajudo sempre, tá? Para combater um incêndio em uma refinaria, uma indústria química ou um galpão tomado por fumaça, sempre foi uma missão onde cada segundo pode significar a diferença entre vida e morte. Temperaturas extremas, estruturas prestes a desabar e gases tóxicos transformam esses ambientes em locais praticamente inacessíveis para equipes humanas. Agora a robótica está começando a assumir justamente essas missões muito mais perigosas. A chinesa Deep Robotics desenvolveu uma plataforma quadrúpede capaz de ser operada remotamente ou executar missões parcialmente autônomas, permitindo que as equipes humanas permaneçam em áreas seguras enquanto o robô avança diretamente para o foco do incêndio. O diferencial do sistema começa pela forma como ele combate as chamas. Em vez de lançar um fluxo contínuo de água, o robô utiliza rajadas de alta pressão cuidadosamente direcionadas. Essa tecnologia de supressão por pulso concentra maior energia em cada disparo, melhorando assim a penetração sobre o foco do incêndio e reduzindo significativamente o consumo da água ou de espuma. Ao mesmo tempo, seu chassi X30 foi projetado para enfrentar escadas inclinadas, pisos metálicos escorregadios, cascalho, areia e também obstáculos de até 20 centímetros. E ele faz tudo isso mantendo o equilíbrio por meio de algoritmos que ajustam continuamente a posição das 4 pernas. Para navegar em ambientes onde praticamente nada pode ser visto, o robô combina diferentes tecnologias de percepção. Sensores LiDAR trabalham com conjuntos de câmeras de profundidade e imageamento térmico infravermelho, produzindo assim um mapa tridimensional do ambiente mesmo sob uma fumaça intensa. Enquanto isso, um sistema integrado de resfriamento pulveriza continuamente o próprio chassi, criando assim uma camada de proteção térmica que ajuda a manter a temperatura dos componentes eletrônicos dentro dos limites seguros durante operações mais prolongadas. Quando necessário, o módulo de bateria pode ser substituído rapidamente sem ferramentas, permitindo que a missão continue com a mínima interrupção. O projeto da Deep Robotics mostra que a próxima geração da robótica não será definida apenas pela automação industrial. Ela também será responsável por assumir as missões mais perigosas da nossa sociedade, colocando máquinas onde apenas nós, seres humanos, arriscávamos as nossas próprias vidas e transformando a tecnologia em uma poderosa aliada da segurança pública. Agora imagine um parque inteiro construído não para divertir pessoas, mas para ensinar robôs humanoides a viver no nosso mundo real. Em vez de montanhas russas e brinquedos, corredores industriais, escadas, portas, prateleiras e centenas de tarefas do nosso cotidiano são repetidas milhares de vezes para os robôs humanoides possam aprender continuamente com cada movimento. Esse é o Robot Park, inaugurado pela Apptronik em Austin, no Texas, um dos maiores ambientes já criados para acelerar o treinamento físico das inteligências artificiais. Em parceria com o Google DeepMind, esse grande complexo pretende resolver aquele que hoje é considerado um dos maiores desafios da robótica moderna: ensinar as máquinas a agir com naturalidade em ambientes feitos para nós seres humanos. Se você não vive em Nárnia, deve saber que é um fato que os modelos de inteligência artificial revolucionaram as gerações de textos, imagens e códigos. Isso porque aprenderam analisando enormes volumes de dados disponíveis na internet. Mas um robô não vive apenas de linguagem. Para manipular objetos, abrir portas, empilhar caixas ou caminhar por um terreno irregular, ele precisa desenvolver experiência física. E é justamente essa lacuna que o Robot Park busca preencher.
Cada passo, cada erro e cada correção executados pelo robô são registrados, analisados e transformados em novos dados de treinamento, criando um ciclo contínuo de aprendizagem que melhora constantemente as suas capacidades motoras. No centro desse projeto está o Apollo, plataforma humanoide desenvolvida para atuar em diferentes cenários industriais. Sua arquitetura modular permite adaptar o robô para tarefas específicas. Algumas versões utilizam uma base móvel sobre rodas para operações logísticas que exigem estabilidade e deslocamentos rápidos. Outras mantêm a configuração bípede completa, permitindo subir escadas, atravessar corredores estreitos, contornar obstáculos e operar equipamentos projetados originalmente para nós seres humanos. Toda essa mobilidade é combinada com mãos robóticas capazes de manipular ferramentas e objetos variados, enquanto os sistemas avançados de visão computacional interpretam o ambiente em tempo real, para poder planejar cada movimento com bastante precisão. O grande diferencial do Robot Park, porém, está na integração entre hardware e inteligência artificial. A parceria entre Apptronik e DeepMind permite que toda a experiência adquirida pelos robôs seja utilizada para aperfeiçoar os modelos Gemini Robotics, desenvolvidos especialmente para controlar máquinas físicas. O Apollo também foi projetado para trabalhar lado a lado com operadores humanos. Displays instalados em seu torso, além de recursos de fala e compreensão de comandos, tornam a interação muito mais intuitiva durante as atividades compartilhadas. E esse treinamento já ultrapassou os limites dos laboratórios, viu? Empresas como a Mercedes-Benz e Jackson Logistics começaram a utilizar esses robôs em ambientes operacionais reais, fornecendo desafios muito mais variados do que qualquer simulação poderia oferecer para os robôs. E o próximo passo dessa evolução já está sendo preparado. Atuadores mais eficientes, baterias substituíveis em poucos segundos e sistemas cada vez mais autônomos devem equipar as futuras gerações da plataforma Apollo. O objetivo é ampliar o tempo de operação contínua e reduzir a necessidade de supervisão humana, permitindo assim que grandes frotas de robôs humanoides trabalhem em fábricas, centros logísticos e diversos outros setores da economia. E logo logo chegarão às nossas casas, eu não tenho dúvida. O que acontece quando a maior fabricante de baterias do planeta decide substituir o trabalho pesado de seres humanos nessas fábricas por robôs humanoides alimentados justamente pelas baterias que eles mesmos produzem? A gigante chinesa KATL iniciou a integração do robô Galbot S1 nas suas linhas de produção, levando assim a automação para uma nova etapa. O robô foi projetado para transportar cargas pesadas, para circular por ambientes industriais complexos e trabalhar continuamente em operações críticas. Sua estrutura permite levantar até 50 kg, e ele faz isso utilizando os dois braços simultaneamente, tornando-o um dos humanoides mais fortes voltados para aplicações industriais. Em vez de depender de sensores instalados pelas fábricas, ele utiliza a visão computacional para mapear o ambiente em tempo real, para identificar equipamentos, os corredores e também obstáculos enquanto ele executa suas tarefas. Seu sistema de locomoção também permite deslocamentos em qualquer direção, realizando desvios rápidos em espaços compartilhados com pessoas, veículos autônomos e esteiras de produção, mantendo assim a operação contínua mesmo em ambientes altamente movimentados. Toda essa capacidade exige uma força de energia igualmente avançada. Aproveitando décadas de experiência no desenvolvimento de baterias, a CATL equipou o robô com um conjunto de células de alta densidade energética que é capaz de sustentar aproximadamente 8 horas de trabalho contínuo. O sistema utiliza materiais de cátodo otimizados para aumentar a capacidade de armazenamento, além de anodos projetados para reduzir o desgaste durante recargas rápidas e eletrólitos de nova geração que aumentam a estabilidade química e prolongam a vida útil das células. Quando força física, inteligência artificial e baterias de alta performance passam a evoluir juntas, a indústria se aproxima de um cenário em que grande parte do trabalho pesado poderá assim ser executado continuamente por máquinas projetadas para construir o próprio futuro da manufatura. E se a próxima geração de motores a jato que movem os drones de defesa mais avançados do planeta não dependesse mais de fundições tradicionais, de moldes caros ou meses de usinagem manual? Bem, a companhia norte-americana Behave Industries montou uma rede de produção em massa que é capaz de fabricar mais de 8 mil motores a jato por ano. O grande diferencial dessa estratégia está na impressão 3D de metal por fusão seletiva a laser. Camada após camada, feixes de laser fundem pó metálico de alta precisão, permitindo fabricar componentes extremamente complexos que seriam praticamente impossíveis pelos métodos convencionais. Canais internos de resfriamento, geometrias otimizadas e lâminas de turbina podem ser produzidos como uma única peça, reduzindo assim centenas de componentes, parafusos e pontos de falha. A capacidade projetada de produzir mais de 8 mil motores por ano muda completamente a lógica da indústria. A Behave Industries demonstra que o futuro da engenharia aeroespacial
será definido menos pelas antigas fundições e muito mais pela velocidade dos lasers, dos motores digitais e da manufatura inteligente. A era dos motores a jato produzidos sob demanda já começou, meus amigos, e ela promete transformar definitivamente a maneira como as aeronaves do futuro serão todas construídas. Se gostou desse episódio, já deixa o seu like e confere a sua inscrição, tá bom? Na sua tela tem 2 novas sugestões, uma aqui e uma aqui. É só escolher em qual clicar que nós nos vemos no próximo. Eu tô te esperando lá, tá bom? Clica aí. Valeu e tchau, tchau. Até daqui a pouco.